Graça e paz vos sejam multiplicadas e podemos crer que esse dia ou esta noite, eu não sei a hora que você está me assistindo, me ouvindo, que este dia, que essa noite possa ser uma noite de milagre na sua vida. Uma noite de encontro genuíno com a Palavra de Deus, pois é a Palavra de Deus que muda a nossa direção. Eu estou aqui, meu nome é o professor Roberto de Souza. Uns me perguntam, pastor, evangelista, professor, que raio que você é? Nesse estudo eu sou um professor. Nós temos determinados ministérios, né? Como Jesus teve muitos ministérios, foi apóstolo, não estou dizendo que eu sou apóstolo, foi profeta, foi mestre, foi evangelista, enfim, todos nós temos um tempo. Nesse quadro eu sou um professor e você é o meu aluno imaginário, né? Eu imagino, mas eu sei que existem pessoas de verdade que me acompanham nessa série de estudos e são pessoas que gostam do nosso estudo. É o caso da Rose, que mora na cidade americana, e ela é membro da Igreja Boas Novas para Cristo, e ela me comunica sempre no MSN dizendo quantas bênçãos ela tem recebido através desses estudos bíblicos que eu tenho preparado. E a minha última série tem sido a Ordem de Melquisedeque. Estou falando um pouco sobre Melquisedeque, um personagem que fala em Gênesis, que fala no Salmo e também fala no livro de Hebreus, capítulo 7. E eu estou falando um pouquinho cada dia sobre o sacerdócio segundo a Ordem de Melquisedeque. Então essa palavra é para você que tem sede de crescer e ouvir a palavra de Deus. Você que está no Brasil, você que está nos Estados Unidos, a maioria dos meus ouvintes são de Connecticut, são de Massachusetts, são de Nova York, são de New Hampshire, são da Flórida, são do Louisiana, enfim, são pessoas desses estados. E eu também tenho pessoa que me assiste também de muitos estados do Brasil, de São Paulo, de Minas, alguns também de Portugal, algumas pessoas que me assistem da Venezuela, enfim, pessoas dos mais variados lugares se unem nessa rede de estudos bíblicos chamado Palavra da Fé. Você pode mandar também suas dúvidas através do nosso e-mail, roberto1020@gmail.com. Eu posso estar falando o seu nome aqui e lendo a sua pergunta e podemos estar esclarecendo na medida do possível. Eu quero ler hoje Hebreus capítulo 7. E Hebreus capítulo 7 é um texto interessante e é um texto importantíssimo para a gente falar sobre a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou, a quem Abraão também deu dízimo de tudo. É primeiramente e por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Melquisedeque não é um rei, um homem normal, e ele é uma pessoa que combina o ministério de rei e sacerdote. Não é verdade? Já tem uma igreja, uma denominação que fala que o pastor tem que vender tudo que tem e entregar para a denominação, porque assim você vai ser um sacerdote. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra de Deus fala em Pedro, fala em Apocalipse capítulo 1, que Deus nos chama para reis e sacerdotes. Ou seja, os dois ministérios juntos, reis e sacerdotes. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio diferente da linhagem de Arão. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio que vinha da linhagem de família, não tem nenhum problema, é uma coisa da lei. Mas na nova aliança vem o sacerdote de Melquisedeque, que Melquisedeque não faz parte da linhagem de Arão e não faz parte da tribo de Levi, que é a tribo do sacerdote. Como você, como sou eu, nós somos gentios. E como nós nos atrevemos a pegar a palavra de Deus? Porque nós estamos no caminho
do sacerdócio de Melquisedeque. E Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele se fez sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos entender, existe olha aqui meu dedo, dois tipos de sacerdócio na Bíblia. O sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio da lei, que acabou, que está encerrado. Não existe mais templo, não existe mais o tabernáculo, o templo de Jerusalém foi derrubado. Não vim aqui para contar a história, você sabe, o templo de Zorobabel, a reconstrução, depois dos anos 70, foi destruído. Era um templo que demandava sacrifício de ovelhas, de bodes, de animais, enfim. Eram milhares de animais que eram mortos todo mês para cumprir essa religião judaica. Mas veio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e a Bíblia fala que ele se assentou à direita de Deus, sendo o nosso sacerdócio. Então entenda bem, existe o sacerdote segundo a ordem de Arão e segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante disso tudo, que nós, os gentios, nós participamos de uma aliança melhor. Se nós estivéssemos vivendo sobre a aliança da lei, os gentios só chegavam no átrio, mas através desse sacerdócio de Melquisedeque, nós podemos chegar ao Santíssimo Lugar. Porque nós temos um sacerdote que ele é rei de Salém, né? Que ele é um sacerdócio que permanece para sempre. E Melquisedeque, o homem e o rei, ele saiu do local chamado Jerusalém, de onde veio. Por isso o seu nome vem Salém, que significa paz, e Jeru, que significa fundamento. Jerusalém significa fundamento da paz. E dois aspectos importantes desse sacerdote: justiça e paz. Baseado nessa justiça e paz, ele ministrou pão e vinho a Abraão. Qual é a base para vermos a mesa do Senhor? O sacerdócio, segundo a ordem de Arão, ministrava a Deus sacrifícios pelos pecados, enquanto que o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vinha de Deus para ministrar o próprio Deus a nós. Olha que interessante. Então vamos falar um pouco sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Ou Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus é da tribo de Judá, então, portanto, ele não tinha direito de ser sacerdote, né? Da tribo de Judá vinha os reis, era a linhagem real, era a linhagem que vinha o cetro, segundo a bênção de Jacó. Mas Jesus se fez um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Deus querendo mostrar, e o autor aos Hebreus, que é um autor desconhecido, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Priscila Paulo, só Deus sabe, mas é um tremendo livro. E Hebreus capítulo 7 é um tremendo texto, porque fala sobre o rei e sacerdote Melquisedeque. Então vamos falar um pouquinho sobre Melquisedeque. Primeiro, no versículo 3, a Bíblia fala assim que o sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio que permanece perpetuamente, ou seja, ele é um sacerdócio eterno. O de Arão, os da lei, o da tribo de Levi se findou a partir do momento que teve a nova aliança, e também porque o templo hoje não existe mais. Segundo lugar, o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é aquele que se testifica que vive. Versículo 8. A palavra fala assim: ali, porém, aquele que se testifica que vive. No versículo 16 também diz assim, terceiro: segundo o poder da vida indissolúvel. Ou seja, um sacerdote que tem vida eterna, que tem-nos vida para oferecer. E quinto lugar, porque continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Versículo 24. É um sacerdote que vai de geração a geração, e o seu reino e o seu sacerdócio jamais terá fim. Por isso também pode salvar-nos totalmente, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 25.
O sumo sacerdote só entrava no tempo da lei de Moisés uma vez por ano. Mas o nosso sacerdote, ele é um sacerdote que eles podem interceder todo dia, todo momento, toda hora. E no versículo 28 que diz assim: constitui o Filho perfeito para sempre. Essas afirmações vitais no capítulo 7 de Hebreus explicam a natureza do ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a ordem no qual Cristo veio nos representar. Esta ordem de sacerdócio revela a nós aquilo que Cristo veio cumprir e o que Ele está fazendo por nós como o sumo sacerdote. Então, meu querido, a lição de hoje é a seguinte: vamos viver não o sacerdócio de Arão, porque tem dois, o de Arão e o de Melquisedeque. O de Arão é o passageiro, é o transitório, mas o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio do nosso Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote. Por quê? Porque Melquisedeque, a Bíblia não fala, a gente não sabe a linhagem real dele, quem era o pai, quem era a mãe. Mesma coisa, ou seja, ele não tem genealogia. É um sacerdócio que vem de Deus. A mesma coisa acontece com Jesus. Se fosse depender do pedigree da casa de Jesus, Jesus não poderia ser sacerdote. Mas ele fez porque ele era uma pessoa especial, enviada da parte de Deus. A minha oração nessa semana, nesse momento que você está pegando esse estudo, é que você possa entender o real objetivo da palavra segundo a ordem, ou seja, de acordo, ou seja, do mesmo tipo, ou seja, do mesmo nível, segundo a ordem de Melquisedeque. Você lembra aquele texto que quando os religiosos apertam Jesus, e ele, interessante, usa um texto do Salmo, e ele usou aquele Salmo assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É o mesmo Salmo que fala sobre a ordem de Melquisedeque, sobre o sacerdócio, e ele está falando dele mesmo. Aí ele falou assim: se Davi chegou a ver que tem dois senhores, ou seja, o pai e o filho, é porque existe, ou seja, um mediador, ou seja, nós precisamos de um sumo sacerdote que seja mediador, que é o caso de Jesus Cristo, que é o sacerdote que nos mede, que nos faz mediação, ou seja, ele está diante de Deus, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós todos os momentos. Amém? Deus abençoe, um V de vitória para você, uma semana abençoada e que você possa estar aprofundando o seu estudo. E uma mensagem para a Rose tem sido uma discípula muito árdua nesse estudo da Palavra da Fé. Ela tem falado muito para os seus amigos, tem postado no seu Orkut. Eu não vou falar o Orkut dela aqui para não colocar ela em problema, mas a Rose, ela é uma pessoa que eu sei que ela tem levado isso a sério, né? A Elisângela também, de Jacareí, também, que é uma pessoa que tem nos acompanhado há muito tempo, Deus abençoe também. Ela tem indicado esse estudo aos seus amigos e ela disse também que Deus tem ministrado coisas diferentes na vida dela através desse estudo. E a você, meu amigo, meu apreciador, porque meu estudo não é feito para religioso. O meu estudo não é feito para a pessoa crítica. O meu estudo é feito para a pessoa que quer crescer na palavra de Deus. Muita gente pode até zombar. Eu não estou fazendo esse estudo com uma câmera profissional. Eu não tenho uma câmera profissional me filmando. É um estudo no meu escritório. Uma coisa simplesinha. Mas é um estudo que, se você prestar atenção em cada palavra, são palavras que são espírito, que são vida. Então, meu estudo é feito para pessoas como a Elisângela, é feito para pessoas como a Rose, é feito para pessoas como a irmã Edir, da Flórida, é feito para pessoas que têm, para a irmã Nívia, da cidade de Worcester. São pessoas que gostam de estudar e crescer na palavra de Deus. Meus estudos são feitos para essas pessoas. Vocês são as pessoas que eu tenho em mente quando eu preparo esses estudos. Meu estudo não é para causar divisão teológica ou coisa assim, não. Meu estudo é apenas
Para começar, eu não sou nem pastor de uma igreja local, e eu não estou buscando arrebatar você para a minha igreja local, para a igreja que eu faço parte. O meu estudo é apenas para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, um beijo no teu coração e que Deus te abençoe grandemente esta semana. E fique com